O melhor jogo de anime que não é de luta. Esse vídeo aqui eu já tinha feito um react, mas sem querer foi deletado porque eu sou burro. Então a gente vai ver ele de novo, a gente vai comentar sobre os elementos aqui, eu vou tentar trazer tudo que eu trouxe no vídeo passado, então bora lá. Este vídeo contém spoilers do mangá e anime Bleach, você foi avisado. Jogos baseados em animes e mangás são coisas maravilhosas. Toda a experiência Mais ou menos. Depende do jogo, da qualidade, da empresa que tá fazendo. Depende de muita coisa, né? Acho que você tem alguns jogos que são exponencialmente bons, ou franquias que têm um carinho em geral, mas muitos só são cash grab, ainda mais hoje em dia que tudo gacha. de ser inserido na história que você acompanha e jogar com seus personagens favoritos é simplesmente sensacional. Boa parte das grandes obras de anime e mangá tem a sua lista de joguinhos de sucesso e aqueles que são os preferidos da galera. Naruto com a saga Storm, One Piece com Pirate Warriors, Dragon Ball com a trilogia Budokai Tenkaichi. Existem diversos exemplos de obras famosas que produziram jogos de grande sucesso. Porém, em certas situações, não é Você vai ver que em geral são jogos de luta, né? Que é muito fácil adaptar um anime ou mangá de Battle Shonen para um jogo de luta. Quando começa a ser de aventura e tal, ou outros gêneros, você começa a ter uma dificuldade maior. Não que seja impossível, mas é mais difícil. isso que acontece. E esse, infelizmente, é o caso de Bleach. Assim, Bleach tem alguns jogos bonzinhos. Ele nunca teve o jogo de Bleach, né? Pelo menos aqui no Ocidente. No Japão, a gente teve até o Hit the Soul 7, para você ter uma noção. Mas no Ocidente, não veio. Esse jogo não veio. Aí complicou. Mas você tem o Blade Battlers 1 e 2 para PlayStation 2, que era bem divertido. Mas você tem o de Wii, que tem gente que fala que é horrível e tem gente que fala que é muito divertido também. Então varia. Tem uns de DS que são legaisinhos, né? Valem a pena para jogar no DS, de luta também. Mas nunca teve o jogo definitivo, igual as outras franquias tiveram. One Piece também nunca teve tantos jogos bons, mas teve, pelo menos aqui no Ocidente, jogos melhores do que Bleach. Então realmente é um negócio complicado. Agora que vai sair, né? O Bleach Rebirth of Souls, que vai ser topzera. eu, Matheus, sou um gigantesco fã de Bleach. Eu já li o mangá, assisti o anime, acompanhei lá a época que o anime acabou e continuou só no mangá. Vi o Ichigo se tornar uma verdadeira metamorfose ambulante. Isso aqui tá tudo errado, né? Já começa que tá tudo errado. Vamos lá. Primeiro, Fullbring não é raça. Ok? Eu tô abaixando o som sem querer. Fullbring não é raça. Fullbring é habilidade. Ok? Então não são essas 4 formas aqui. Tudo bem que acho que aqui ele tá pegando os poderes como... Aqui, ele considerou Fullbring humano, né? Ok, aí tá certo. O Fullbring é uma habilidade, tá? Nada mais do que isso. Então o Ichigo ele é humano, Quincy, Shinigami e Hollow, que ssão as 4 almas do Ishirei Seikon, que são as Mitamas, que representam, né, a alma completa de um ser humano no nosso mundo, de acordo com essa crença. Em Bleach isso foi dividido para serem raças específicas, e o fato de ele ter as 4 significa que ele é um ser completo, e é por isso que ele é uma das cobaias possíveis para ser usado como, né, um dos pilares do mundo, igual o rei espiritual. E ele não quer. Então ele não quer ser o rei das almas, fiquem tranquilos. Ele quer o contrário disso, ele quer viver uma vida normal. Então assim, sim, se for usar só como humano, aí tá ok. Esse é o detalhe, que às vezes as pessoas falam que Fullbring é uma raça também, mas não, Fullbring não é raça, é um poder. Igual o Vizard não é uma raça, a Rancor não é uma raça. São, no caso deles, ou é uma extensão de poder, ou é uma mistura de núcleos espirituais feitos artificialmente. No caso dos Hollows é uma evolução mais natural, de Shinigami não é. Mas o Ichigo mostra como é que teria que ser, né, para ser natural. Ele é o único espécime vivo disso. Metamorfose ambulante, e agora finalmente eu tô vendo o anime de volta com uma animação que, meus amigos, tá sensacional graças ao nosso bom rei das almas. Mas assim, em questão de jogos, Bleach não é lá tão reconhecido. Além de serem limitados, vários deles sequer foram lançados no Ocidente e alguns acabaram envelhecendo mal. O Hit the Soul é de PlayStation Portable, PSP, de PSP, né? Então já não é um jogão de console. Eu não tô dizendo aqui que todos são ruins, tá? Tem ali o Shinigami não é raça, é graduação. Shinigami é uma função, né? No caso, quando a gente fala Shinigami, a gente está se referindo a almas com densidade espiritual. Esse seria o termo correto. Mas... fica meio merda, né? Então o Shinigami é mais fácil. Porque assim, Shinigami é só você fazer parte do exército. É tipo isso. Você é um sargento.
onde eu gastei até o que eu não tinha pra pegar o primeiro Requinch, o Hit of Soul de PSP, o Soul Resurrection de PS3. Esse jogo mas é ruim, desculpa. não são aqueles jogos aclamados como de outras franquias. Eles são todos ok, nada de incrível. Porém, por meio deste vídeo, eu tô aqui hoje para acabar de vez com essa ideia e divulgar, não só divulgar, mas constatar que apesar de Bleach ter toda essa trajetória modesta dentro dos jogos, existe sim um título da obra que vale muito a pena. Uma criação tão fantástica que eu ouso dizer com base na minha opinião completamente enviesada que este é o melhor jogo de anime e mangá de todos os tempos. O cara tá hypando, é um negócio muito sério. Por que é o melhor? Você tem várias coisas para entrar em consideração. É melhor por causa do gameplay, por causa da produção, por causa da história. O que é o melhor, né? Então vamos ver o que ele vai trazer pra gente. Eu apresento a vocês... Aí o Sindruiz tá repetindo os comentários que ele fez lá na live passada, quando a gente viu isso de verdade. Pela primeira vez. O povo tá repetindo os comentários de fato. Bleach The Third Phantom. Aí tem combate em dupla, né? Tem o fato de ser Tactics. Eu gosto muito de Tactics. Final Fantasy Tactics, Fire Emblem. Então ele tá jogando Digimon Survive em live também. Eu prometo que vou continuar jogando eventualmente. Então tá na minha área. É a terceira vez que eu tô falando isso. Existe mesmo raça em Bleach, sendo que a base de tudo é a alma humana? Sim, existe raça em Bleach. Você vai ver as raças nascendo no início do mundo. Existia 2 tipos de raça, né, primordiais. 3 tipos de raça primordiais. A alma, o Hollow e os demônios, né, que ficavam no fosso, que virou o inferno. E aí, depois que o rei espiritual foi decepado, nasceram, acho que um pouco antes disso, nasceu a alma humana e depois os Queens. E aí você também tem as bestas, que nasceram depois disso. Então sim, tem almas mesmo. Elas têm os núcleos espirituais diferentes, funcionam de formas diferentes. Então a gente chama isso de raça espiritual. Porra! A Momo usando Kurotsugi? Tá maluco, o cara grindou, viu? O cara grindou com a Momo, porque pra chegar nesse nível, e pô, se tem a Momo jogável, o jogo deve ter muito personagem, né? Legal ter onomatopeia, né? Aqui tem onomatopeia dos ataques. E o cara sai voando. Pô, tem o Kai, mano. Tem o Kai em Shinigami. Tem tudo nesse jogo, né? Pô, assim, é um jogo de DS, né? Parece ser muito inspirado, né? Parece que os caras tiveram muito carinho no jogo. Desgaron! O grande Fischer voando. Bleach, The Third Phantom, 3RD Phantom, o terceiro fantasma, chame como você quiser. É um jogo lançado para Nintendo DS no ano de 2008, publicado pela SEGA. E esse joguinho, meus amigos, pasmem, é um RPG tático. É isso mesmo, uma franquia shonen de batalhas... Assiste de 00h43 até 11h09 da manhã. Valeu, Carol Hart. Vamos ver se vai dar tempo. Tamo junto. Valeu pelo apoio. frenéticas e poderes absurdos, com uma fanbase que só quer ver sangue e a Bankai... Eu lembro disso, cara, os caras fazendo Bankai fake pro Zaraki. A Bankai dele vai ser assim, cara, vai ser muito foda, caraca, tá muito foda. Do Zaraki me lança um role-playing game de estratégia. Um movimento ousado, me diga você. Pra muitos, isso padrão já é um Bleach, pra né? torcer o nariz. Você pensa... Padrão Bleach, você quer ousadia e alegria? É Bleach. Mentira, ousadia e tristeza, né? Porque em Bleach todo mundo é deprimido. Mas Bleach é isso, porra, é sair da caixa. Na época foi contra tudo que o povo fazia, né? Mundo de aventura, com, eu vou ser o rei, sei que. Bleach é o quê? Moleque deprimido no mundo real, adolescente.
né? Não é à toa que hoje em dia tá super na moda adolescentes exorcistas, né? Então isso aí começou com Bleach, esse pontapé, não que não existia antes, né? E o Hakusho, por exemplo, é um baita exemplo foda disso. Mas você vai pegando, né, os ciclos generacionais, Bleach caiu nesse ponto de influenciar a próxima geração. Então, jogos diferenciados eu acho que vai até na pegada da parada. O negócio é que você tem que ter o diferencial, né, ser usado, mas ter também as paradas top, né? Não adianta só ter jogo muito maluco, senão vira igual Digimon. Digimon tem um monte de jogo top, mas cada um num estilo diferente de nicho. Aí é complicado, cadê a mainline igual Pokémon tem, sabe? Pokémon administra muito bem a marca. Então, eu acho que faltou isso em Bleach, faltou isso em Digimon. Poxa, como que isso se encaixa na proposta de Bleach? O Ichigo vai lançar um Getsuga Tenshou e esperar um turno para que o Kyoha lance um Zero? É exatamente isso. Pra mim nunca foi problema. Na minha cabeça é só uma forma de ver o tempo ali, mas tá tudo acontecendo simultaneamente. Jogo de turno nunca me. Eles ficam parados esperando. Não, ninguém fica parado esperando. Isso é só uma representação abstrata do que tá acontecendo. Acontece que em The Third Phantom, isso simplesmente funciona. Funciona! Esse jogo consegue atrelar os conceitos da obra de Bleach com a jogabilidade de estratégia. É praticamente um Fire Emblem da vida, embora o Fire Emblem seja bem melhor nessa parte. Acompanhe comigo. Vamos à lista de coisas que tornam esse jogo tão bom. Você pode jogar com seu próprio personagem, Shinigami, obviamente, podendo escolher entre homem e mulher, pode desenvolver a sua própria linha de habilidades, pode montar a sua própria equipe com os personagens da obra, pode fazer amizades com eles e ganhar presentinhos, e claro, treinar e evoluir. Essa é a parte que o povo gosta, né? Para atingir a toda poderosa Bankai. Legal. Se tem uma coisa que Bleach The Third Phantom faz com maestria, é te levar para o mundo dos Shinigamis e fazer você vivenciar os grandes acontecimentos da obra, explorando uma história completamente original. Aí você pensa, beleza, o jogo até parece legal, mas se ele é de estratégia, a jogabilidade deve ser meio lenta, meio maçante, já que não existe ação em tempo real. Realmente, para algumas pessoas isso já seria suficiente para nem sequer dar uma chance para o jogo. Acontece que existem dois fatores importantes que deixam toda a experiência muito melhor. O primeiro é a customização. Como eu falei, você pode jogar com seu próprio personagem, mas ele não é uma figura estática que vai ganhando habilidades pré-definidas. Nesse jogo, existe uma espécie de árvore de habilidades, onde você pode evoluir Legal. de acordo com as suas preferências. Você Lembram tá no parando. anime quando Isso é muito bacana, porque essa parte de Kidou é meio deixada de lado em Bleach, né? Então, você poder viver um pouco disso no desenho e ter essa fantasia é legal. Aizen explicou as 4 técnicas que um Shinigami possui, que são Zanjutsu, Hakuda, Ho-Ho e Kido. Então, no jogo você pode escolher quais desses caminhos seguir através da evolução do personagem e ir distribuindo os pontos em cada nível do jeito que você quiser. Como é impossível... Eu não sei se esse jogo vai ter isso, mas é meio chato, tipo, você quer especializar em Kidou e por causa disso você não vai ter Bankai. Eu achei essa ideia de balancear isso em jogos, que eu não sei se é isso que ele faz, me deixa muito triste, sabe? Porque, pô, a parte legal é ter Bankai e você não vai ter porque você quis pegar um Kidou top, sabe? Então eu acho que deveria ter... A parte da Bankai deveria ser mais relacionada com assuntos da história e os outros deveriam ser o desenvolvimento das árvores de habilidade mesmo, entendeu? pegar todas as habilidades ao mesmo tempo, o jogo te força a jogar de novo de uma forma diferente. E isso... Bota nome nas técnicas de Hakuda, Kubo, por favor. Ele botou. Tem alguns nomes, tá? O que o Yamamoto usa contra o Wonderwise tem nome. Cada golpe que ele dá. Isso vale não apenas pra você, mas também... mas são poucos porque a gente não viu muito disso, né? Tem poucos usuários de Hakuda de fato na história. Tipo, você pode falar que a Uruichi e a Soifon usam Hakuda, mas elas usam muito mais a versão, né, ninja de velocidade do que Tei, igual o Yamamoto usa. Tem para todos os outros personagens. Você pode montar o seu próprio time personalizado, escolhendo as habilidades de cada um deles. Legal. O meu Ichigo, focado mais na defesa e duração da Bangai... Bangai, ó. Caralho. Vamos lá. Isso é estranho, né? Um Ichigo defensivo. Legal que dá pra fazer isso, mas quem que vai fazer um Ichigo defensivo no jogo? Coisa estranha.
Mas que jogo dá possibilidade, isso é muito foda. O meu Ichigo, focado mais na defesa e duração da Bankai, pode ser diferente do seu Ichigo, que pode seguir um caminho mais ofensivo com um ataque já alto no começo da batalha. O meu Zaraki tem mais mobilidade no campo, enquanto o seu poderia se mover menos, mas ter a chance de atacar primeiro durante uma luta. Sacaram como funciona? O seu personagem, por exemplo, pode seguir um caminho mais focado nos Kidous, ao invés da luta com a espada. No meu caso, eu foquei mais no combate de Zanpakuto, só que com um pezinho em Kido. Então eu posso usar o Bakudou número 1, Sai, só com encantamento, Sai! Bonitinho. E o Hadou número 31, Sokatsui, sem encantamento. Se eu quisesse, eu poderia seguir um caminho diferente focando mais em Kidous, pegando assim o Hadou 31, Shakaho, o Bakudou 77, Tenteikura e o Se tem diferenciação de com ou sem encantamento, é porque realmente o sistema foi bem fundo. Hadou 73, Souren Soukatsui. Não existem formas erradas de construir um time, até porque o modo multiplayer do jogo já nem existe mais. Mas alguns personagens já estão meio que condicionados a seguir Mano, alguém faz um mod dessa porra pra jogar online. um caminho específico. Pega a Rukia, por exemplo. Ela pode entrar em combate tranquilamente com o inimigo e fazer o combo dela. Mas se você perceber, as estatísticas de ataque e defesa dela são muito baixas, e a evolução por nível desses atributos é muito pequena. Logo, seria mais sensato focar nas habilidades de Kidou dela, junto com as técnicas de Zanpakuto que ela possui, que causam dano em área, como é o caso da primeira e segunda dança da Sodeno Shirayuki. Ah, Matheus, mas eu quero fazer a minha Rukia tanque capaz de comer todo mundo na porrada com a Zanpakuto. Beleza, mano, é só guardar os pontos dela e jogar eles no ataque e defesa. É um processo mais demorado e custoso, mas é possível. Um detalhe importante aqui, tá? Sabe quando você tenta ser muito bom em várias coisas, mas acaba não sendo realmente bom em nada? Pois é. Quando você escolher seguir uma linha de habilidades na hora da evolução, tente ficar nessa mesma linha até o final. Alterar entre cada uma das três pode deixar o seu personagem fraco e sem as técnicas mais fortes que estão no fim de cada uma delas, já que depois de evoluir, não tem como voltar atrás. Eu cometi esse erro na primeira vez que eu joguei e eu jamais consegui pegar a segunda dança da Sodeno Shirayuki pra Rukia. Então fiquem espertos e planejem como vocês querem montar o personagem. Se eu fosse beleza? fazer um jogo, o segundo fator que torna estilo, a eu tentaria deixar algumas coisas mais na história, em progressão da história, do que de número, de level up, porque senão você fica meio limitado com algumas coisas, né? A experiência de Bleach The Third Phantom prazerosa é a sua história. Primeiramente, se você não gosta de ler, meu amigo, esse jogo definitivamente não é pra você. Bleach The Third Phantom é carregado de diálogos com vários personagens e acontecimentos da história, tornando o jogo quase uma visual novel. Tem até o momento, inclusive, que o Mayuri te faz uma Eu pessoalmente gosto muito, que é mais ou menos o esquema do Digimon Survive. série de perguntas pra saber se você realmente estava prestando atenção na explicação dele. É Filha da puta. insano. Mas aí beleza, né? Se o jogo é carregado de texto e ele é ruim, eu nem estaria aqui fazendo esse vídeo. O lance é que a história original de Bleach The Third Phantom, junto dos seus acontecimentos, diálogos e tudo mais, foi escrita por ele, o próprio Tite Kubo. É foda. Uma coisa é o diálogo ruim, outra coisa é o diálogo bom, né? Isso varia muito o seu aproveitamento. Isso mesmo, o patrão. Imaginem a cena, tava lá o Kubo tranquilo, desenhando mangá na casa dele, e aí me ligam a galera da SEGA e fala: ô Kubo-san, nós queremos fazer um jogo de RPG de Bleach cheio de história. Tem como o senhor escrever essa história pra gente? O Kubo para por um segundo, pensa e fala: beleza, mano, eu escrevo. E eu vou aproveitar e desenvolver muitas questões-chave de personagens que eu não tive a oportunidade de abordar na obra original. Coisa pouca. Sabe o que o Kira pensou quando o Gin traiu a Soul Society? Sabe o que o Hisagi sentiu quando viu seu capitão, que tanto falava sobre justiça, deixar a Gotei 13 e ir embora com Aizen? Realmente. Pois é, todas essas questões e várias outras são abordadas de forma mais Então, basicamente deu todo o desenvolvimento de personagem no jogo, né? Bizarro. profunda Era pra estar na história, né? Mas da história. Parece que como o jogo precisa, outras são abordadas de forma mais profunda na história.
Parece que como o jogo precisa dedicar um A versão da japonesa, muitos diálogos são dublados, caraca. tempo especial para cada personagem, já que eventualmente você vai recrutá-los para sua equipe, eles ganham uma camada extra de personalidade. E como tudo isso vem do próprio Tite Kubo, o criador da obra, o jogo inteiro ganha um toque especial. Tem desenho de coelhinho da Rukia, tem personagem pagando de fodão, tem fanservice, tem festa na casa da Kukaku, tem o Aizen Aí sim, amigo. trolando todo mundo, tem o Mayuri querendo fazer experimentos questionáveis em você, até mesmo o Kon tem um papel de destaque do meio pro fim da história. Dá pra ver que o Kubo tava realmente inspirado quando escreveu É basicamente o Bleach 2, então, né? Tem que jogar o jogo pra ler Bleach agora. o enredo desse jogo, já que todos os personagens que apareceram pelo menos uma vez na obra têm o seu momento de conversa. Don Kanonji, a família do Ichigo, os amigos da escola de Karakura, incluindo os núcleos masculino e feminino, os amigos do Ganjo que só apareceram Os amigos do Ganjo, mano, que porra, o jogo tem tudo. uma vez no começo da saga da Soul Society, todo mundo faz uma ponta e tem o seu momento de diálogo. É impressionante como o Kubo conseguiu arranjar espaço para meter tanta gente. Só que existe um porém em tudo isso que eu falei. Muitos desses diálogos você pode acabar perdendo ao longo do jogo, simplesmente por ter avançado demais na história ou não selecionar as opções de diálogo tanto no tempo livre entre cada batalha, quanto dentro das conversas. É Quer bem dizer comum. que tem escolhas de diálogo De fato, o jogo é estruturado igual o Digimon Survive, né? Uma visual novel com gameplay. dentro do jogo? Tem sim. Falei que o jogo era o melhor. Lembram quando eu disse que você pode fazer amizade com os personagens? Então, dependendo das suas escolhas, você vai descobrir mais sobre aquele personagem e entender melhor as suas motivações, até chegar o momento que você vai finalmente recrutá-lo para sua equipe. O lance é que todo esse processo é acompanhado por pequenas histórias e situações muito divertidas. Pegar o Kyoraku bêbado levando bronca da Nanao, fazer os trabalhos da Matsumoto porque ela é preguiçosa demais, entender as motivações do Ichigo e como ele sempre valoriza e protege os amigos. Isso muitas pessoas precisam jogar essa parte aí, porque a galera meio que não ativa a mente quando tá lendo Bleach. Tudo isso compõe a história do jogo e dá mais profundidade aos personagens. Como um grande exemplo disso, eu queria abrir um espaço para falar da Soifon. Apesar de estar entre os meus personagens favoritos, acreditem se quiser, convenhamos que a Soifon não tem lá uma personalidade muito marcante. Ela é sempre séria, Você sabe que tem alguma coisa por trás, mas isso raramente é demonstrado. fechada, não interage muito com os outros personagens e teve o seu principal arco de desenvolvimento concluído lá na saga da Soul Society. O máximo que tivemos depois disso foi ela respeitando mais o Omaeda durante a guerra. Viu meu vídeo? Esse aí eu vou ser egocêntrico. Nunca no Brasil discutiam essas coisas antes de eu falar. Digo mesmo. Pode dar dislike no vídeo se quiser. Mas eu tô certo. Porra, até um gringo copiou meu vídeo, mano. Um gringo copiou meu vídeo. Palavra por palavra. Bizarro, até as imagens. Sangrenta e só. Em Bleach, Fala, Daniel. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos fazendo aqui um react do melhor jogo de anime, que não é de luta. Do canal Bambuto. Valeu pela presença de todos vocês. Sejam bem-vindos e bora que bora. The Third Phantom, nós temos uma camada a mais da Soifon que poucas vezes a gente viu durante a obra, e principalmente um novo ponto de vista da situação dela com a Yoruichi. Vamos voltar um pouquinho no tempo e retornar ao período em que a jovem Soifon ainda servia a Yoruichi, a então capitã da 2ª divisão. Se você escolher os diálogos certos durante o Esse jogo tem tudo, né? O jogo tem tudo. O jogo virou parte canônica de tudo. Se você não jogar esse jogo, você não é fã de verdade de Bleach, você é fanboy. Porra, eu vou ter que jogar, mano. vai descobrir que a Soifon está insegura quanto à segurança da Yoruichi e sente que precisa se dedicar mais se quiser realmente protegê-la. Mais tarde, a própria Yoruichi revela que sabia dessa insegurança da Soifon e que a conversa dela com a gente foi de grande ajuda para ela. Por causa disso, a Yoruichi sente que o que falta para Soifon não é mais treinamento ou mais trabalho, mas sim amigos. A Yoruichi então pede para sermos amigos da Soifon, o que a levaria a socializar mais e entender melhor os seus sentimentos. A princípio, a própria Soifon fala que tudo aquilo não seria necessário, mas no final acaba cedendo.
Se durante o jogo nós continuarmos os diálogos, recrutarmos ela e aumentarmos a amizade, chegamos num ponto da história onde o nosso próprio personagem está passando por um momento difícil e a Soifon aparece para nos dar uma força. Agora imaginem situações parecidas com vários outros personagens. Esse definitivamente é um dos pontos altos do jogo pra mim. A história de Muito Bleach top, eu vou ter que ver tudo, vou ter que jogar essa porra em live. The Third Phantom é dia. muito legal. Não tô E pra quem prometendo. é fã da obra, é melhor ainda, já que vai conseguir pegar todas as nuances que o Kubo gosta de colocar. Claro que não é nada tão absurdo, mas existe um valor ali. Falando da história em si, o enredo original de The Third Phantom começa literalmente do Mateus! começo. O nome do cara é Mateus. Você sei que dá o nome pro personagem, né? Mas. Mateus! Imagina na sua society o Mateus perdido lá. Muito antes do Ichigo sequer existir. Sabem a saga do passado? O Turn Back the Pendulum? Pois é, os primeiros capítulos do jogo se passam justamente naquele período, época em que Menino Aizen ainda era tenente e o Urahara ainda era o capitão da 12ª Divisão. Nós somos uma criança com nosso irmão ou irmã gêmea vivendo em Rukongai até sermos atacados por um Hollow poderoso. Toda a nossa saga Shinigami começa quando somos resgatados e adotados por uma família nobre da Seireitei e entramos para o Gotei 13 depois de nos formarmos na academia. Uma das principais surpresas aqui é que entramos para o 5º Esquadrão com o nosso terceiro oficial sendo ninguém mais, ninguém menos que Kaien Shiba, antes dele ser transferido para a 13ª Divisão. E o nosso tenente sendo o próprio Aizen. Como esse jogo Tem saiu tudo, mano, nesse jogo. durante a época que a saga do passado ainda estava sendo publicada no mangá, existem algumas diferenças quanto aos personagens que aparecem no período. Os Vizards, por exemplo, ainda não estão presentes, mas o Shinji e a Hiyori aparecem mais pra frente na história. Sem querer dar muitos spoilers, mas em nossas missões pela Soul Society, topamos com aquele que viria a ser o grande Zaraki Kenpachi, conhecemos ainda criança a Rukia, o Renji, o Hitsugaya, a Momo, a Matsumoto e o Gin, capricharam na e história até do jogo. despertando Exatamente, porque quem fez a história do jogo foi o próprio Kubotaichi. Maluco! Por isso que a Guerra de Karakura ficou com o roteiro vazio, né? Ele tacou todo o roteiro no jogo e não fez no mangá. Temos a nossa própria Shikai, podendo escolher entre 3 opções diferentes que mudam o nosso estilo de combate. Ao longo do jogo, nós somos apresentados a alguns personagens originais como a Lady Konoka, o capitão do 5º Esquadrão na época, Seigen Suzunami, e o arrancar Arturo Plateado. Mais tarde, conhecemos o Ichigo e a sua É o Gohan calvo! turma e descobrimos toda É o Gohan branco calvo! a trama envolvendo o Aizen. Como eu disse antes, eu acho a história desse jogo muito legal, tem muitos diálogos e eventos interessantes. Eu poderia ficar aqui falando por horas sobre eles, mas isso seria spoiler, então eu quero deixar a surpresa com vocês. Mas uma dica que eu posso dar é: completem todas as sessões de treinamento da Yoruichi. Tenham sucesso em todas elas ou vocês não serão capazes de atingir a Bankai. Certo? Beleza então, você jogou, recrutou os personagens, completou a campanha e agora? Começa tudo de novo? Você até pode, se quiser, evoluir o seu time de forma diferente, mas se preferir, pode ir direto para Torre Bleach, o pós-game de 30 níveis onde você pode evoluir os personagens até o máximo de suas capacidades e desbloquear aqueles que não foram possíveis Esse jogo parece que tem muito conteúdo, mano. durante a história. É aqui onde você recruta o Aizen, o Gin e o Tolsen, além do vilão do filme 2 de Bleach, Diamond Dust Não! Rebellion, o Kusaka. Tem Não, esse filme não, muito ruim. Quebra todo o lore de Bleach esse filme. até um mini plot com ele no pós-game com diálogos exclusivos se você estiver com o Hitsugaya na equipe. Aí não, jogo. Agora, meus amigos, é aquele momento de falarmos sobre os defeitos do título, porque até o melhor jogo de anime e mangá de todos os tempos tem as suas pequenas falhas. A primeira delas, sem dúvidas, é o ritmo do jogo. Se tem uma coisa que às vezes irrita, é a demora exagerada de alguns combates. Além de ficar revendo as mesmas animações de novo e de novo, quando acaba o seu turno, você é sempre obrigado a ver toda a movimentação de todas as unidades Mas isso é padrão de jogo tático. O negócio é bem feito. inimigas, e isso às vezes quebra a dinâmica das lutas. Em um jogo carregado de diálogos como o The Third Phantom, os momentos de combate Em emulador acelerado deve ser uma beleza, então. Mas, assim,
Isso é padrão de todo jogo tático, não tem como escapar. O negócio é as técnicas que eles usam para fazer isso melhor. Deveriam pelo menos ter a opção de acelerar ou mesmo pular os turnos inimigos, porque, meu amigo, às vezes demora bastante. O segundo defeito que eu acho que alguns até podem desconsiderar, muito por causa do estilo do jogo, é a sua dificuldade. Eu sou meio suspeito para falar porque eu já joguei e rejoguei esse jogo diversas vezes, mas para mim, Bleach The Third Phantom é um jogo consideravelmente fácil. Cara, mas assim, eu não sei o que é pior, um jogo fácil de Tactics ou um jogo difícil. Jogo Tactics difícil é infernal, cara, infernal! Então tem que ter um meio termo, né? Então... É que assim, o jogo era pra fã de Bleach, não pra fã de Final Fantasy Tactics e Fire Emblem. Então acho que é por isso que ele é mais fácil. Assim, se você não manja de jogos de estratégia, eu digo até que The Third Phantom é um bom começo pra você. É exatamente Mas se por tu isso. já jogou os Fire Emblem da vida ou conhece mais Exatamente por isso que o jogo tem esse nível de dificuldade, porque não é pra fã de hardcore, é pra o cara fã de Bleach. jogos nesse estilo, talvez você se decepcione com o nível estratégico que Bleach exige. Os únicos momentos que realmente trazem uma dificuldade maior e que exigem a criatividade do jogador é durante os treinamentos para pegar a Bankai. Fora isso, mesmo que seja a sua primeira vez jogando, se você for uma pessoa atenta e souber pegar as manhas, esquece, o jogo vira um passeio no parque. Saindo dos defeitos e falando um pouco mais sério agora, obviamente que Bleach The Third Phantom não é o melhor jogo de anime e mangá de todos os tempos. Pelo menos não Pra mim tá parecendo, pelo menos no quesito, né, de quão envolvido o criador da obra tá. pro grande público. No entanto, para mim, o jogo está entre os meus top favoritos da vida, simplesmente Caramba. pelo sentimento de nostalgia e diversão que ele proporciona. Até hoje, eu tenho um dos meus primeiros saves comigo. Eu faço questão de sempre fazer o backup. Ele deve ter pouco mais de 10 anos e Caralho. milhares de horas jogadas. Bleach é a minha obra japonesa favorita e esse jogo para mim foi um acerto inacreditável. Um produto do seu tempo que eu acho que jamais vai se repetir. Com todos os seus personagens, história escrita pelo próprio Kubo e os elementos de RPG, Bleach The Third Phantom é um título especial entre os jogos baseados em animes e mangás. Talvez eu faça um outro vídeo só falando do combate e dando algumas dicas. Deixe aí nos comentários se vocês gostariam de um conteúdo assim, beleza? Eu vejo vocês numa próxima e até mais. Assim, a gente vai ser obrigado a meio que jogar isso eventualmente, né? O jogo parece muito bem feito, com muito carinho, muito amor. E com muito lore, né? Tudo que o Kubo queria botar no mangá, ele botou nesse jogo. Bizarro. Tô muito interessado em jogar. Não, eu sabia que tinha, mas nunca tinha dado bola. Se você procura review de jogo de Bleach, é um cara aleatório, um canal top 10 falando que tal jogo é ruim. Mas você percebe que essas pessoas nunca jogaram esses jogos. Eles só estão vendo nota de Metacritic ou o que alguém falando no fórum. Ou copiando a opinião de outra pessoa. O negócio é pegar uma análise bem feita tipo essa. Que fala os problemas do jogo. Né? Se você não gostar muito de texto, tu tá fudido. Se você for fã de tática, é mais fácil o jogo. Não é tão difícil assim. Então, pô, olha a diferença de uma análise bacana de uma análise, tipo, nas coxas. Então, bem bacana, fica a recomendação pra todo mundo. Inclusive, se inscrevam no canal do Bambuto, pô, ele tem nem Construiu 400 inscritos. Dá uma moral pra ele. Pro cara, pô. Vocês do YouTube, dê uma moral pra ele também, pô. Aí, ó. Bleach 3RD. Phantom. Bleach Third Phantom. Quem sabe um dia eu não jogo na live. Eu não vou jogar sozinho, não. Se eu jogar, eu vou jogar na live. Beleza?